Eis um objeto extraordinário. Esta biblioteca foi mandada construir por Dom João V de Portugal há 300 anos. É a mais sumptuosa biblioteca universitária que se conhece no mundo. Uma obra-prima do barroco europeu. Para lá de peças como estas mesas de leitura, que qualquer museu italiano ou francês se orgulharia de possuir, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra conta ainda com livros que representam o que de melhor havia na Europa culta do século XVIII. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. A Universidade de Coimbra foi criada há mais de 700 anos pelo rei Dom Dinis. Em 2013, a Universidade de Coimbra foi classificada pela Unesco como Património Mundial. Qualquer adjetivo peca por defeito quando se trata de descrever a Biblioteca Joanina. É de tal forma extraordinário este objeto que o melhor é ver. Sob que figura estamos nós aqui? Logo à entrada, na primeira sala. O céu que temos por cima é ocupado pela figura da sabedoria. Estamos num templo da sabedoria. Parece uma igreja, mas não é um templo sagrado. É um templo laico, é um templo dos livros. E a sabedoria preside em cada uma destas salas. Os outros tetos, portanto, são 3 salas consecutivas. São 3 salas consecutivas e a sabedoria vamos ver o outro. E a sabedoria está presente no centro de cada um dos tetos. O que significa... Em representações diferentes. Em representações diferentes. O que significa que quem entra aqui está sob a égide da sabedoria. Na primeira sala estão 4 figuras que representam os 4 continentes, a América, a Ásia, a África e a Europa. Aqui são mais figuras, outras 4, que representam a honra, a virtude, a fama. E estas figuras mitológicas são associações... E a fortuna. E a fortuna. A fortuna não podia faltar aqui. Aliás, a sabedoria tem de estar perto da fortuna. Convém. É uma das condições. E por último, na última sala, temos novamente a sabedoria e aqui o que é realçado é o aspecto enciclopédico da sabedoria. Temos as musas, as disciplinas, a teologia, a justiça, as artes, a música. Portanto, estes são os tetos debaixo dos quais se estuda. Estamos num sítio de estudo, estamos num sítio onde se aprende. Aliás, na porta diz, é um sítio onde a mente medita e a pena aponta. Há uma ligação entre a cabeça e a mão. Do outro lado, no fundo, como que ocupando o altar, numa igreja seria o sítio do Todo-Poderoso, temos Dom João V, o monarca. O encomendador. O encomendador desta obra, o monarca, o magnânimo,
que no início do século XVIII mandou fazer o que na altura se chamou a Casa da Livraria e que hoje se chama Biblioteca Joanina. Joanina, precisamente devido ao nome do seu encomendador, Dom João V, no caso, ele foi magnânime aqui. Dom João V foi de facto o soberano que garantiu a edificação desta obra e é justo que o seu retrato presida este conjunto das 3 salas. Debaixo do retrato há uma inscrição em latim que diz: feita foi de João V esta obra. A obra deve ser o espelho do rei. E de facto a obra é rica porque o rei era rico. A obra mostra este cosmopolitismo, é um reflexo do mundo porque o rei governava um vasto mundo. E era um rei rico porque... Império com territórios em todos os continentes. Todos os continentes. O rei Dom João V, aliás, o nome Quinto é da sucessão monárquica, mas podemos brincar e dizer que havia 1/5 dos impostos do ouro do Brasil que revertiam para a coroa real. Era um rei poderoso porque, na altura, tinha-se descoberto, no final do século XVII, minas de ouro no Brasil. Então o Império Português era um dos impérios mais ricos do mundo. Só um império rico podia, de algum modo, fazer esta obra. O reitor da universidade reparou que a biblioteca que dispunha aqui muito perto, aqui no Paço Real, que servia já de residência das escolas, que essa biblioteca não servia já às necessidades dos estudantes e dos professores. É normal, as bibliotecas... Portanto, existia uma biblioteca... Existia uma biblioteca antes. Aliás, desde que há a universidade, que há a biblioteca da Universidade de Coimbra está agora a comemorar 500 anos. Já quando a Universidade de Coimbra estava em Lisboa, havia aí uma biblioteca. E os livros começaram a ocupar o espaço, como acontece em todas as bibliotecas. A certa altura o reitor pediu um espaço maior ao rei. E o rei deferiu e mandou fazer não uma sala maior, mas mandou fazer esta casa, que é um acrescento ao lado da Capela Real, que mesmo aqui ao lado da Biblioteca Joanina. E foi um gesto magnânimo. Porque, fez jus ao cognome. Foi jus ao cognome. Foi o mesmo monarca que havia de fazer a Torre da Universidade, pouco depois, mandar fazer, que havia de fazer o Palácio de Mafra, onde também há uma biblioteca lindíssima, que havia de fazer o Aqueduto das Águas Livres. Portanto, era um rei que marcou o início, a primeira parte do nosso século XVIII. Mas desculpe interromper, essa questão é sempre muito relevante. Marcou. Claro que queria marcar o seu tempo, queria assinalar o seu reinado, queria deixar uma marca para o futuro, e o facto é que aqui estamos, 300 anos depois, a falar de Dom João V e das suas obras, concretamente aqui da Biblioteca Joanina. Mas ele era convictamente um homem amante do conhecimento, era um homem culto, ou era apenas mais um traço de vaidade, de querer deixar um rasto? Dom João V, que teve mais de 40 anos à frente dos destinos do reino, era de facto um homem culto. Por exemplo, ele lia muito, ele gostava de ler, ele passava horas infindas na leitura. Isto durante toda a sua vida. Esquecia-se até de jantar para ler. Na parte final da vida, já tolhido pela doença, o que se passava é que ele ouvia ler. E eram, digamos, as pessoas da corte que o ajudavam, continuava a querer aprender, continuava a querer saber. E tinha uma rica biblioteca no Paço Real, que foi destruída depois no terremoto de 1755. E portanto, o rei tinha um interesse grande, genuíno da parte dele. Ele, aliás, estamos no tempo das luzes. O século XVIII é o tempo do iluminismo. E o rei português era um rei plenamente consciente do espírito da época. Tinha casado com uma senhora austríaca e na mesma altura estavam a ser feitas bibliotecas, enfim, tão bonitas como esta, a Biblioteca Nacional da Áustria, que existe no Palácio dos Hofburgos. Mas o rei não apenas protegeu as bibliotecas e os livros, ele fundou a Academia de História, ele teve um observatório real, um observatório astronómico no próprio Paço, mandou vir um jesuíta de Itália que foi seu mestre de astronomia, e ele fazia questão de ele próprio realizar as observações. Ele mandou vir instrumentos científicos de fora. Era um homem atualizado que queria saber da ciência, que queria saber, cá está, da sabedoria.
estávamos no século XVIII, que é o tempo na ciência do Newton. Este espaço foi feito no tempo do grande Newton, que é, digamos, corresponde ao auge do conhecimento dos céus também. É o tempo também na música do Bach, Johann Sebastian Bach, ou o tempo de um grande músico que o monarca trouxe de Itália para Lisboa, que é um dos maiores músicos da época e de sempre, Scarlatti, Domenico Scarlatti, que teve alguns anos em Portugal e comentou, quando cá esteve, que não era preciso ele ter vindo, porque havia aqui também músicos notáveis. Ele estava-se a referir, por exemplo, a Carlos Seixas. Vamos ouvir um pouco de Carlos Seixas enquanto subimos à mezanine desta biblioteca? Muito bem. Bom, de qualquer perspectiva, a Biblioteca Joanina é deslumbrante. Mas aqui estamos mais perto da sabedoria. É ainda mais perto. É uma relação de proximidade física. Mas, Carlos, este espaço, que é de facto um espaço que celebra e promove a sabedoria e o conhecimento, é, antes de mais, um objeto plástico incrível. E, ao que sei, trabalharam aqui cerca de 150 artistas. Sim, artistas principalmente portugueses, mas também alguns artistas estrangeiros. Foram, por exemplo, portugueses que pintaram estas chinoiseries, estas representações orientais que estão ao longo de todas as estantes. Ainda hoje a biblioteca guarda os recibos de pagamento de Manuel da Silva, um artista português que fez estas pinturas que, no fundo, representam o mundo dentro da biblioteca. A biblioteca representa o mundo e o mundo está aqui estampado. E, por outro lado, aquilo que já sublinhou aqui, Dom João V era, de facto, rei de um império vastíssimo em todos os continentes. A folha de ouro era o ouro do Brasil. Isto resplandecia na altura, agora já não ofusca tanto, mas podemos imaginar os primeiros olhares boquiabertos. Se é que o olhar pode estar boquiaberto. Aqui pode. Estas mesas são feitas com madeiras tropicais por um grande artista italiano, é um dos tesouros desta biblioteca, Francisco Galdino. Qualquer museu do mundo que se ocupe deste arco temporal ficaria encantado por ter estes objetos. Ao que sei, demoraram 2 anos estas mesas a ser feitas. E foi um conjunto de vários artistas sob a direção do italiano, e estas mesas, que são verdadeiras obras de arte, foram mesas de trabalho. Por aqui passaram alguns dos grandes nomes da cultura portuguesa, porque era, a certa altura, a única universidade no reino e no país. O Terra de Quintal passou por aqui, Essa de Queiroz passou por aqui, e, portanto, trabalharam nestas mesas. E isto dá um espírito muito particular a este lugar. Não é apenas a arte, não é apenas os livros, é também o ar que se respira, que foi respirado por outros. Para chegar aos livros lá de cima, e há nesta biblioteca cerca de 55 mil livros, nos 3 pisos deste edifício, coloca-se uma escada. E a escada está dissimulada dentro da estante, convenientemente pintada, e tem aqui um pequeno truque para colocarmos a escada, e esta escada depois vai assentar aqui e posso subir e ir mais alto buscar um dos livros desta estante. E todos estes livros hoje estão funcionais, significa que... Os livros estão funcionais, mas deixe-me sublinhar, quer dizer, isto é design português, ao que sabemos, que funciona exemplarmente, qual design escandinavo, há 300 anos. É uma solução muito imaginativa que surpreende e funciona. Ainda hoje esta escada é usada pelos funcionários da biblioteca quando alguém pede uma das obras que estão no topo. E muitos destes livros podem ser lidos sem ser em presença direta, porque estão digitalizados e podem ser consultados em todo o lado do mundo graças a novas tecnologias. E, portanto, esta biblioteca... Nós estamos a passar agora o site... Alma Mater é o repositório de livros antigos da Universidade de Coimbra, onde há cerca de 7 mil obras que podem ser vistas
feitas no conforto do lar ou até em viagem num telemóvel, e portanto a Biblioteca Joanina é uma biblioteca aberta. A Biblioteca Joanina, que representava e que tinha conteúdos de todo o mundo, nesta altura está acessível a todo o mundo. Em todo o mundo. Extraordinário. E esta obra polifónica, no sentido em que tem tantas frentes de mérito e tantas competências, e como já dissemos, os artistas foram de tantas artes, escultores, pintores, marceneiros, pintores. O teto é de 2 pintores portugueses de Lisboa, que pintaram isto. A pintura foi restaurada nos anos 30 do século XX, mas foi a única coisa que foi restaurada. Tudo o resto está tal qual foi feito no século XVIII, o que significa que estamos numa cápsula do tempo. As condições aqui nesta biblioteca são condições muito particulares, até do ponto de vista ambiental, de modo a preservar os livros, a arte. A temperatura é perfeita. A temperatura, isto tem a ver com a construção do edifício. Há um mistério, não se sabe quem foi o arquiteto. Era o que eu ia perguntar, não se sabe, não é? Há um mistério e os historiadores podem... Houve um mestre de obras português, Gaspar Ferreira, que tomou conta da obra, mas ele ia a Lisboa receber instruções e ver o desenho. Pode ser um francês, pode ser um italiano, mas estou certo que alguém vai desvendar, um historiador de arte vai desvendar o segredo do arquiteto da Joanina. Conhecem-se o nome dos artistas, conhece, digamos, há relatos minuciosos sobre como é que isto se fez, mas não se sabe quem foi o autor do desenho. Do conjunto, não é? A razão para termos este ambiente, esta atmosfera aqui tão agradável, que ao longo do ano a temperatura é constante, a umidade também é constante, é que, além da disposição da sala, as paredes são paredes enormes, são paredes de 2,10 metros. Estamos aqui junto a uma janela e... A profundidade. E estas paredes garantem que não haja grandes amplitudes térmicas. E, portanto, isto era um sítio onde, estamos a imaginar isto no século XVIII, no século XIX, não havia ainda iluminação elétrica, só se funcionava com a luz do dia, por estas amplas janelas penetravam os raios solares e só se podia ler enquanto existisse a luz solar. Mas as condições eram condições boas de leitura, e isto era um sítio onde durante muitos anos foi aqui que se formou, digamos, as elites da sociedade portuguesa. Talvez conviesse agora determos naquilo que no limite era o coração desta casa, que são os livros. Eu mostro-lhe alguns livros, alguns dos tesouros desta biblioteca. Vamos ver. Venha por aqui. Tenho aqui uma seleção de alguns dos maiores tesouros da Biblioteca da Universidade de Coimbra para lhe mostrar. São tesouros de tal modo preciosos que só nos podemos aproximar deles com as devidas proteções. Claro. E selecionamos 4 obras fantásticas, todas elas, de 4 séculos diferentes. Do século XV, do século XVI, do século XVII e do século XVIII. A primeira é uma Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, da família Abravanel, uma família judaica. O Abravanel foi tesoureiro do rei Dom Afonso V e depois caiu em desgraça, foi para a Espanha. É uma obra manuscrita, agora já posso pegar. É uma obra manuscrita. Imagine-se o trabalho que é escrever todo em hebraico, todo este volume. Mas agora repare-se, no frontispício do livro, estas decorações são versículos do Gênesis, do Antigo Testamento. No princípio é texto, o desenho é feito de texto. No princípio criou Deus o céu e a terra. Este livro esteve muito tempo escondido, com certeza, das fogueiras de Inquisição. Este livro foi escondido também quando os franceses ocuparam Coimbra e também tomaram conta da universidade. Este livro está aqui e resistiu a 5 séculos e é uma marca que é possível resistir ao obscurantismo, resistir, digamos, a forças que são, de algum modo, forças escuras. Os livros são candeias na escuridão e nós conseguimos, mesmo quando a noite escura, consegue-se guardar
muito bem guardado, como sempre foi, e trazê-lo até aos dias de hoje. Este é um dos livros mais extraordinários da história de Portugal. É um dos 3 volumes dos roteiros da Índia, do Dom João de Castro. Dom João de Castro foi o vice-rei da Índia, e esse vice-rei foi também um cientista. Ele vai de Lisboa, na carreira da Índia, até Goa, com a bússola na mão, a registar dia após dia todas as observações, na esperança de conseguir determinar a longitude, que era um problema, mas não conseguiu. Mas registou tudo, registrou inclusive correntes, marés, ventos, tempestades. E, chegado à Índia, ele faz estes mapas riquíssimos que mostram as caravelas portuguesas, que mostram os povoados portugueses, os castelos portugueses, os marinheiros portugueses. Vêem-se aqui. Vêem-se aqui com a bandeira portuguesa, e este livro... extraordinário. É um livro extraordinário porque mostra como é que foi possível que tivéssemos ido até um país tão pequeno, com pouca gente, tenha ido até sítios tão remotos e tivesse edificado estas cidades em estilo, enfim, que é um misto de estilo europeu e estilo oriental. Deixe-me só perguntar, os outros tomos deste Atlas, no fundo, é disso que se trata? É uma espécie de Google Maps do século XVI. Foi feito, este volume que aqui está é de 1541. Os outros 2 volumes estão, um na British Library de Londres e outro na Biblioteca Nacional de Lisboa. Todos juntos formam, de facto, um atlas da presença portuguesa na Índia, e não só na Índia, no Mar Vermelho, no Suez. Quer dizer, este é o 3º volume. Extraordinário. Aqui temos a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto foi um dos primeiros portugueses a chegar ao Japão. Chegaram lá em 1542 e levaram eles as armas de fogo. Além das armas de fogo... As armas de fogo que permitiram a unificação do Japão, tal como o conhecemos hoje. De algum modo, os portugueses vão mudar a história do Oriente através da introdução de tecnologia. E não é só a história militar, a história científica, os telescópios, os relógios mecânicos são introduzidos no Oriente por missionários portugueses ou então estrangeiros que passavam por Portugal. E isto são os relatos extraordinários. Na altura não se acreditava no que ele dizia, porque aqui já não são as histórias apenas dos heróis, são as histórias também dos anti-heróis. Na China, no Japão, na Índia, na Tailândia, no antigo Sião. E cá está um livro que ele redigiu quando voltou do Oriente, em Almada. Ele era natural de Montemoro Velho, aqui em Coimbra, está com licença do Santo Ofício. Parece que houve alguma censura, que o relato, digamos, não é absolutamente fiel, mas, enfim, daquilo que se podia publicar. Mas Fernão Mendes Pinto tinha a noção de que era perseguido, e porque ele tinha cindido com a Companhia de Jesus. Tinha sido noviço da Companhia de Jesus. Exatamente. E depois rompeu com os jesuítas. E não há aqui referências à Companhia de Jesus, quando a Companhia de Jesus era uma presença importante do Oriente. Basta lembrar a figura de São Francisco Xavier, com quem ele, aliás, terá tido contacto. Esta é a primeira edição. Esta é a primeira edição. E a primeira edição já póstuma, porque ele deixou tudo preparado para o livro ser editado já depois dele morrer. Demorou 31 longos anos até o livro vir à luz do dia. Dos prelos de um famoso editor em Lisboa, com nome estrangeiro, Pedro Cresbeck, 1614. Com as armas nacionais. Um livro, de facto, que é uma peça da literatura de viagens, não apenas portuguesa, mas mundial. Finalmente, em 1709, ainda antes da construção desta biblioteca onde estamos, há um estudante brasileiro, Bartolomeu de Gusmão, que, muito jovem, tinha 23 anos, o monarca era ainda mais novo do que ele, tinha 19 anos, e o estudante pede ao rei uma permissão, está aqui o documento, Bartolomeu Lourenço, na altura ainda não se chamava Gusmão, adotou depois o nome, que diz que tem descoberto um instrumento para andar pelo ar. E isto, no fundo, é o pedido... A passarola voadora. É o pedido de patente do balão, um dos primeiros pedidos de patente em todo o mundo. E o monarca magnânimo diz que baixou ao passo e dignou conceder, e não só a licença para construir um instrumento, ele pôs uma quinta sua em Alcântara, em Lisboa, à disposição do estudante para ele fazer a sua invenção, para pôr por prática o tal instrumento, mas diz mais que os direitos revertiam a favor dos seus herdeiros. Com certeza, ele era sacerdote, era padre, não iria ter descendentes diretos, mas devia ter algum herdeiro que pudesse ter a patente. Mas como se sabe, a passarola voou no paço de Dom João V, era um pequeno balão, mas depois houve muito
enfim, houve muita poesia jocosa, houve muita sátira e foi um empreendimento que ficou por ali. Ele não conseguiu prosseguir. Mas aqui estamos. Demorou 80 anos até os irmãos Montgolfier em França terem feito a passarola. A nova passarola, a passarola francesa erguer-se no céu. Aqui estamos a falar de Bartolomeu de Gusmão, séculos depois, portanto, esse empreendimento que terá falhado à luz dos seus contemporâneos foi qualquer coisa de visionário. Ele foi um pioneiro da aeronáutica. Por falar em passarola, aqui neste ambiente da Biblioteca Joanina, por vezes, à noite, passam morcegos. Há concertos que aqui se fazem à noite que são interrompidos por morcegos. E, digamos, os bibliotecários gostam de ter aqui os morcegos, porque os morcegos comem os pequenos insetos, são insetívoros, e os insetos são inimigos dos livros. Portanto, de algum modo, os morcegos são amigos dos livros. E há aqui um ambiente especial, há aqui todo um ecossistema, também com animais estranhos que à noite pairam aqui, localizando os obstáculos através desse fenómeno natural que eles têm do eco e conseguem não chocar com as estantes, não chocar com nada do que aqui está, graças, digamos, aos mecanismos de ecolocalização que eles são dotados. Os turistas que aqui vêm perguntam pelos morcegos, eles não gostam de aparecer. Não gostam de pessoas. São muito recatados, mas são habitantes da biblioteca, são, de algum modo, os guardiões destes livros. Carlos, isto está tudo tão bem pensado que dir-se-ia que, depois de concebida e executada esta biblioteca, hoje com 300 anos, dispensava completamente mais cuidados aos humanos. Mas não é bem assim, porque os nossos amigos morcegos, os morcegos amigos dos livros, portanto, também nossos amigos, exigem, apesar de tudo, uma cautela humana, que é, todas as noites, tem que se... Estas mesas, estes bufetes onde agora colocamos estes livros, estes tesouros, todos os dias, ao fim da tarde, quando a biblioteca encerra, quando os turistas deixam daqui vir... E são muitos. E são muitos, que isto agora é património mundial da Unesco, portanto estamos num sítio que é um sítio protegido, mas estas mesas são cobertas precisamente para quê? Precisamente para que o guano, os excrementos do morcego, não caiam sobre as mesas, destruindo, corrompendo quimicamente estas obras de arte. E isso é um ritual que se faz dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, desde que a biblioteca, século após século, desde que a biblioteca existe, portanto, desde que ela ficou feita no ano de 1728.